Esse conteúdo é uma apresentação da HD Eleva, uma marca que nasceu da busca por elevar o corpo, firmar a mente e expandir o espírito. Aqui, a nossa conversa é rápida, didática e consciente. É para a gente ouvir, refletir e, o mais importante, se elevar. Sabe aquela sensação de estar vivendo um ciclo, repetindo os mesmos padrões dia após dia? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar no trabalho transformador do Dr. Joe Dispenza, para entender exatamente isso. Como é que a gente pode deixar de ser quem sempre foi para finalmente se tornar quem realmente quer ser? Para a gente entender como criar uma mudança de verdade, vamos percorrer um caminho de 6 passos. A gente começa com o poder da mente, depois entende o hábito de ser quem a gente é, explora a ciência por trás da realidade, a fórmula para criar, como viver no futuro agora e, por fim, qual é a maior mudança de todas. Bom, tudo começa com uma demonstração real e prática do poder da mente. É uma coisa tão impressionante que chega a desafiar nossa lógica. Vamos voltar um pouquinho no tempo para ver um experimento que mostrou como a nossa consciência, por si só, pode impactar o mundo físico de um jeito, olha, bem concreto. Imagina a cena. Estamos no verão de 1994, em Washington, D.C., que naquela época era conhecida como a capital do crime dos Estados Unidos, uma das cidades mais violentas do mundo. E aí, um grupo de pessoas resolve fazer um experimento social bem ousado. O resultado foi esse número aí na tela, 23%. Mas o que ele significa de fato? O que aconteceu foi o seguinte: um grupo de até 4.000 voluntários se reuniu para meditar juntos, todos os dias durante 8 semanas, com uma única intenção: paz. E o resultado? A taxa de crimes violentos na cidade caiu 23%. A polícia local tinha previsto um aumento da criminalidade por causa do calor do verão, mas aconteceu exatamente o oposto. E o mais impressionante? A chance disso ter sido uma mera coincidência era de 1 em 500 milhões. Um resultado como esse simplesmente força a gente a se perguntar: peraí, como é que pode um estado mental interno, um sentimento de paz de um grupo de pessoas, reorganizar a realidade lá fora? A resposta, segundo o Dr. Dispenza, não está no mundo externo, mas sim em entender quem a gente é num nível muito mais profundo. Para a gente entender o poder de criar uma nova realidade, primeiro a gente precisa sacar por que continuamos recriando sempre a mesma. E a resposta para isso está no que ele chama de hábito de ser você mesmo. Está na nossa própria personalidade. Pensa na personalidade não como uma coisa fixa, imutável, mas sim como um sistema operacional que está rodando ali em segundo plano. É um conjunto de comportamentos, pensamentos e reações emocionais que a gente aprendeu e memorizou tão bem, mas tão bem que se tornou automático. Funciona quase como um programa de computador que a gente nem percebe que está rodando. E aí que mora o perigo, porque isso cria um ciclo vicioso. A pessoa acorda e já tem um pensamento ansioso sobre o trabalho. Esse pensamento gera um sentimento de ansiedade no corpo. O corpo, sentindo essa ansiedade, manda um sinal de volta para o cérebro que, adivinha, produz mais pensamentos ansiosos. A gente fica literalmente viciado nas emoções do nosso passado, recriando a mesmíssima realidade, dia após dia. Isso nos leva a 2 jeitos de viver. De um lado, a gente tem a vida em sobrevivência. É quando a gente só reage ao que acontece lá fora, o corpo assume o controle da mente e a gente vive preso nas emoções do passado. Do outro lado, tem a vida em criação. É quando a gente usa a mente para criar uma nova realidade a partir do nosso mundo interior, sem depender do que está acontecendo do lado de fora. Tá, então como é que a gente faz esse salto da sobrevivência para a criação? Para isso, a gente precisa de um novo paradigma, um novo jeito de entender como a realidade funciona. A gente precisa ir além da física que aprendemos na escola e entrar no mundo da ciência quântica. Olha só a diferença. A física newtoniana, essa da esquerda, nos diz que o ambiente nos controla. É o famoso causa e efeito. Somos tipo a última peça do dominó, uma consequência de algo que aconteceu antes. Já a física quântica, à direita, vira o jogo. Ela mostra que a nossa mente pode influenciar a matéria. Ela diz que é possível causar um efeito, ou seja, ser um participante ativo na criação da própria realidade.
A chave para entender isso é o tal do efeito do observador. Parece complicado, mas a ideia é simples. No nível quântico, tudo existe como um mar de infinitas possibilidades, como uma onda. Mas, no exato momento em que a nossa atenção consciente foca em uma dessas possibilidades, ela colapsa. Ela se transforma numa realidade física, numa partícula. Resumindo de um jeito bem simples, onde a gente coloca o foco, a gente coloca a nossa energia e cria a nossa realidade. Ok, se a nossa atenção molda a realidade, qual é a linguagem que o universo entende? Existe uma fórmula para a gente se comunicar com esse campo de possibilidades, e essa fórmula envolve tanto o nosso cérebro quanto o nosso coração. Funciona mais ou menos assim: os nossos pensamentos enviam um sinal elétrico para o campo quântico. É como se fosse o que a gente deseja. Já os nossos sentimentos geram um campo magnético que atrai a experiência até nós. É o poder por trás desse desejo. Quando a gente consegue alinhar um pensamento claro com uma emoção elevada, a gente cria uma assinatura eletromagnética poderosa, coerente, que começa a atrair uma nova realidade. E isso nos leva a uma das ideias mais importantes do livro. O campo quântico não responde só ao que a gente quer ou ao que a gente pensa. Ele responde a quem a gente está sendo no momento presente. O nosso estado de ser, ou seja, a combinação dos nossos pensamentos e sentimentos, é o que a gente está transmitindo para o universo. E o universo simplesmente reflete isso de volta para a gente. Agora a gente chega no passo que talvez seja o mais contraintuitivo, mas também o mais poderoso de todos. Como é que a gente pode começar a viver num futuro que ainda não existe? Como é possível sentir a emoção de algo antes mesmo da experiência acontecer? E aqui está o grande desafio, né? Como é que alguém pode gerar um sentimento de abundância se as contas não param de chegar? Como sentir amor se a solidão é a realidade do momento? A gente foi condicionado a acreditar que precisa de um motivo externo para sentir uma emoção interna. A gente fica esperando algo mudar lá fora para a gente se sentir diferente aqui dentro. E a chave para isso é a gratidão. Ao sentir uma gratidão genuína por um futuro que a gente deseja, antes que ele se manifeste, o corpo começa a acreditar que aquilo já aconteceu. Esse sentimento de gratidão envia o sinal eletromagnético mais poderoso que existe para o campo quântico. Essencialmente, a gente está ensinando ao nosso corpo qual é o sentimento do futuro, e com isso a gente atrai essa realidade para o nosso presente. Bom, nós vimos o problema, a ciência por trás e a fórmula. Agora, vamos juntar tudo isso na única e maior mudança que alguém pode fazer, o hábito definitivo que precisa ser quebrado. A essência de todo esse trabalho é esta. A verdadeira mudança não acontece quando a gente tenta manipular as coisas do lado de fora. Ela acontece quando a gente desconstrói o eu que criou e se acostumou com essas circunstâncias. O maior hábito que se pode quebrar é o hábito de ser o mesmo eu de sempre. E essa pergunta final nos deixa com a grande sacada de tudo isso. O poder de evoluir conscientemente para uma nova versão de nós mesmos está sempre disponível. A escolha de quem se tornar é uma escolha que pode ser feita a cada momento. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe um comentário, compartilha e curte o vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Oferecimento HD Eleva. Corpo forte, mente firme, espírito elevado. Supere-se.